Tudo começou com um tapa, um estalo agudo e chocante que rasgou o ar quente e gorduroso da lanchonete aberta, a noite toda como um tiro. Não era apenas o som de uma mão atingindo um rosto, mas o som da crueldade e da impotência de um limite sendo ultrapassado de forma irreversível. E para os dois jovens de jaquetas Letterman que o provocaram, aquilo marcou o início da pior noite de suas vidas, embora fossem arrogantes demais, inflados demais, pelo próprio orgulho deslocado para perceber isso. Antes de mergulharmos nesta história de força silenciosa e justiça brutal, se você gosta de contos onde o oprimido finalmente tem seu dia, não esqueça de se inscrever. Contamos histórias assim toda semana e você não vai querer perder o que vem a seguir. A All Night Diner era uma relíquia de cromo vinil vermelho e luz fluorescente perdida em um canto esquecido de uma pequena cidade americana. Era refúgio de trabalhadores do turno da madrugada, insones e caminhoneiros cruzando estradas solitárias. E naquela noite, era o palco de uma jovem silenciosa e trabalhadora chamada Sarah. Ela se movia com graça cautelosa e treinada seu uniforme azul claro, contrastando com as sombras pressionando as janelas. Tinha 22 anos, mas seus olhos, da cor de um mar tempestuoso, carregavam um peso que a fazia parecer mais velha. Ela enchia xícaras de café com um suave "Obrigada, querido", limpava balcões com eficiência silenciosa e era o tipo de pessoa que se dissolvia no fundo, uma presença resiliente que quase todos tomavam como garantida. Então, entraram Chad e Brett. Chegaram pouco depois das 22 trazendo uma rajada de ar frio e risadas desagradáveis. Suas jaquetas Letterman com o grande B dos Bulldogs eram recordações de dias de glória que estavam desaparecendo rapidamente. Agora, calouros na faculdade estavam em casa para o fim de semana, mas ainda se portavam como reis dos corredores da escola. Jogaram-se em uma cabine no canto, vozes altas demais, presença intrusiva, a tempestade que finalmente rompeu dentro do refúgio quente da lanchonete. Começaram a atormentar Ray, o cozinheiro idoso e curvado, gritando pedidos ridículos pela janela de serviço e rindo quando ele não conseguia acompanhar. Fizeram comentários maldosos sobre um casal jovem tentando conversar em paz, fazendo a garota corar e olhar para o prato. Mas o verdadeiro alvo deles, aquele que oferecia menos resistência e, portanto, mais diversão, era Sarah. Desde que ela se aproximou da mesa com o bloco de pedidos, eles começaram. "Ora, olá, docinho", disse Chad, percorrendo o corpo dela com os olhos de um jeito que arrepia qualquer pele. "Você é nova por aqui. Não lembro de ter visto uma coisinha bonita como você servindo comida antes." Sarah manteve os olhos no bloco. "O que posso trazer para os senhores?" perguntou quase sussurrando. Brett riu. "Senhores." Ouviu Chad. "Ela acha que somos senhores." O pedido deles foi uma bagunça proposital hambúrguer com tudo, mas sem picles, sem cebola, sem maionese e sem pão. Bem passado, mas não seco. Batatas extra crocantes, mas não queimadas. Mudaram de ideia 3 vezes, só para vê-la rabiscar e apagar um joguinho cruel para diverti-los. Ela suportou. Trouxe as bebidas e Chad acidentalmente derrubou o copo de água com gelo no chão, fazendo-a estremecer com o som do vidro quebrado. "Ops, que desastrado", eu disse ele com um sorriso cínico. "Vai limpar isso aí, docinho." Sarah se ajoelhou e recolheu os cacos molhados com mãos trêmulas, enquanto a água fria encharcava os joelhos do uniforme. Os clientes desviaram o olhar envergonhados. Eram testemunhas de uma injustiça, mas medo ou apatia os manteve calados. Ray observava pela janela, punhos cerrados, mas com 70 anos e quase sem peso, nada podia fazer. Quando a comida chegou, o tormento real começou. Chad deu uma mordida e cuspiu o hambúrguer no prato. "Está frio. Pedi bem passado e está rosado. Você está me servindo lixo docinho." Sarah pálida gaguejou. "Eu posso pedir para o Ray fazer outro." "Pode apostar que vai?" disse Brett, empurrando o prato. "E essas batatas estão murchas? Você acha que pagamos caro para comer essa porcaria?" Ela tentou pegar os pratos derrotada,
Mas quando seus dedos tocaram o prato de Chad, ele agarrou seu pulso. O aperto era tão forte que embranqueceu seus nós dos dedos. A lanchonete silenciou. Apenas o zumbido do neon e o chiado da chapa preenchiam o ar. Sabe, sussurrou Chad com ameaça. Eu não acho que você esteja arrependida. Acho que você é uma garçonete péssima com uma atitude pior ainda. Acho que precisa aprender a ter respeito. Sarah tentou se soltar, mas o aperto dele era de ferro. Por favor. Ela sussurrou os olhos implorando. Por favor, me solta. Foi o por favor que o fez. Aquela única palavra de submissão pareceu inflar o ego de Chad até o ponto de ruptura. Ele soltou o pulso dela com um empurrão que a fez cambalear para trás. Você ouviu, a moça zombou ele para Brett. Ela disse, por favor. Então se levantou. O estofado de vinil da cabine gemeu de alívio. Ele deu um passo na direção de Sarah, que agora estava encurralada contra o balcão, as mãos erguidas em defesa. Os outros clientes estavam imóveis, um quadro vivo de horror. Aquilo já não era mais assédio, era uma ameaça física. E então, com um sorriso de desprezo, Chad puxou a mão para trás e deu um tapa no rosto dela. O som foi inimaginavelmente alto. Não foi um toque, não foi uma bofetada leve, foi um golpe aberto e cheio de força, que fez a cabeça dela virar de lado e espalhou saliva no ar. Uma marca vermelha brilhante surgiu imediatamente em sua bochecha. Sarah deixou escapar um som sufocado, mais de choque do que de dor, as mãos voando para o rosto ardente. Lágrimas quentes e instantâneas brotaram de seus olhos. Naquele momento ela parecia impossivelmente jovem e destruída. O mundo na lanchonete pareceu parar. O café parou de pingar. O relógio na parede parou de marcar o tempo. Todos prendiam a respiração suspensos em um momento de pura e absoluta injustiça. Chad ficou sobre ela, o peito estufado. Um conquistador. Isso é pela sua atitude, sibilou ele. E foi exatamente nesse instante que o sino acima da porta da lanchonete tilintou. O som era tão comum, tão fora de lugar após a violência, que todas as cabeças se viraram ao mesmo tempo. A porta se abriu, deixando entrar uma rajada de vento e chuva, e um homem entrou. Ele era alto largo, dos ombros silhuetado contra a noite tempestuosa. Moveu-se com uma quietude perturbadora, a economia de movimentos de um predador. Não estava apenas caminhando, ele ocupava espaço, sua presença recalibrando a gravidade do ambiente. Usava um uniforme de camuflagem digital do deserto, o tecido gasto e empoeirado, e carregava no ombro uma grande bolsa militar. Seu cabelo estava cortado rente o maxilar firme, como granito, e seus olhos, de um azul pálido e gelado, varreram o ambiente em um único olhar analítico que não perdeu nenhum detalhe. Ele absorveu a cena com a velocidade de um supercomputador, os valentões exibidos em pé sobre uma figura encolhida. Então seu olhar pousou em Sarah, ainda segurando o rosto, lágrimas escorrendo pelas faces. E naquele instante, a máscara impassível do soldado rachou. Um lampejo de algo bruto e perigoso brilhou em seus olhos, uma tempestade de reconhecimento, proteção e fúria fria e focada. Atrás dele, um grande pastor alemão, o pelo escuro e encharcado, entrou silenciosamente na lanchonete. O cão sentou-se imediatamente ao seu calcanhar, os olhos inteligentes fixos na cena, um rosnado grave vibrando em seu peito mais sentido do que ouvido. Chad e Brett, com a coragem momentaneamente perfurada pela entrada repentina, se recuperaram rápido. Era só um cara, um soldado sim, mas ainda era só um cara. Qual é o seu problema, cara? Disse Brett, tentando soar duro, embora um tremor nervoso o traísse. Isto é uma conversa privada. O soldado nem olhou para eles. Seus olhos estavam presos em Sarah. Ele deixou cair a bolsa no chão com um baque pesado e final. O som foi um ponto final, o fim do reinado de terror deles. Sarah, através das lágrimas, ergueu o olhar. Os olhos se arregalaram em descrença, depois se encheram de alívio, vergonha, e uma vida inteira de lembranças compartilhadas.
Sua voz, quando saiu, foi um sussurro quebrado que percorreu a lanchonete silenciosa Alex. Alex, seu irmão mais velho. O garoto que a ensinou a andar de bicicleta. Que espantou seus valentões da escola. Que a segurou no funeral do pai. O homem que deixou aquela cidade pequena para se tornar algo mais afiado e mais letal. Um Navy SEAL de licença de volta para casa. Ele havia mandado uma mensagem dizendo que ia surpreendê-la no trabalho. Não tinha ideia de que a surpresa seria mútua. Alex deu um passo à frente, as botas militares não fazendo som algum no linóleo. Finalmente desviou o olhar da irmã para os dois jovens que a haviam machucado. Não houve gritos nem ameaças. Sua voz, quando falou, era baixa plana e mais fria que o vento de inverno lá fora. Uma voz que prometia violência, não a ameaçava. Foi você perguntou cada palavra caindo como pedra. Você pôs as mãos na minha irmã. O ar pareceu sair da sala. Chad, tentando recuperar sua postura, estufou o peito. Olha, parceiro. Ela estava sendo ele nunca terminou a frase. Em um movimento rápido demais para ser registrado, Alex fechou a distância entre eles. Ele não correu, ele fluiu. Um segundo ele estava a 3 metros, no seguinte, já estava no espaço pessoal de Chad. Não lançou um soco selvagem. Sua mão esquerda disparou não em punho, mas aberta rígida, golpeando o lado do pescoço de Chad, logo acima da clavícula. Era um golpe preciso debilitante, uma técnica projetada para chocar o sistema nervoso e incapacitar o oponente instantaneamente. Os olhos de Chad saltaram. Ele fez um som sufocado e gorgolejante, as mãos voando para a própria garganta, enquanto cambaleava para trás, ofegando por um ar que não vinha. Caiu de joelhos, o rosto assumindo um tom assustador de roxo. Brett ficou parado em horror por uma fração de segundo. Então, seu instinto de luta ou fuga, alimentado pelo pânico e pela estupidez, escolheu lutar. Ele gritou e avançou, lançando um soco largo, desengonçado e totalmente telegráfico em direção à cabeça de Alex. Era como ver uma criança atacar um urso pardo. Alex não bloqueou o golpe, simplesmente o desviou com um movimento casual quase entediado do antebraço, redirecionando o impulso de Brett sem esforço. Quando Brett tropeçou para frente completamente desequilibrado, a mão direita de Alex agarrou a nuca dele com um aperto que parecia aço industrial, enquanto a mão esquerda prendia o braço que Brett havia usado para golpear. Em um único movimento suave e brutal, Alex usou o próprio impulso de Brett para esmagá-lo de rosto contra a mesa de fórmica. O impacto foi nauseante. O som do nariz de Brett quebrando ecoou em um estalo úmido e horripilante. A mesa presa ao chão tremeu violentamente. Talheres e garrafas de ketchup saltaram e chacoalharam. Brett ficou estendido sobre a mesa atordoado e gemendo, uma mancha carmesim se espalhando por seu rosto e pelo tampo branco. Toda a briga havia durado menos de 5 segundos. 2 valentões que momentos antes achavam ser os homens mais poderosos do mundo, agora estavam quebrados e choramingando no chão. Alex permaneceu entre eles, o peito subindo e descendo quase imperceptivelmente. Ele olhou para Chad, ainda arfando de joelhos, depois para Brett, sangrando sobre a mesa. Não havia triunfo em seus olhos, apenas uma avaliação fria e profissional. Um trabalho concluído. Então virou as costas para eles como se já não existissem e caminhou até sua irmã. Sarah ainda tremia, as mãos cobrindo a boca. A marca vermelha e crua em sua bochecha saltava de maneira dolorosa contra a palidez da pele. A postura de Alex mudou. O operador de rosto inexpressivo desapareceu, substituído pelo irmão mais velho, gentil e preocupado. Ele estendeu as mãos grandes e calejadas, surpreendentemente delicadas, e segurou o rosto dela, o polegar roçando suavemente a borda do vergão. "Ei, Squeak", ele sussurrou usando um apelido de infância que ela não ouvia há anos. "Eu tô aqui. Você tá bem agora." E então o Dick rompeu. Sarah desabou em seus braços, soluçando no tecido áspero do uniforme dele, o corpo inteiro tremendo com a liberação de terror e humilhação acumulados.
Ele a segurou firme como uma rocha no mundo despedaçado dela. O pastor alemão, percebendo a mudança, se aproximou e tocou a mão dela com o focinho molhado, emitindo um ganido suave. Foi nesse instante que o som das sirenes cortou a noite, aproximando-se rapidamente. Ray, o cozinheiro, observando da grelha, havia chamado a polícia no momento em que Chad agarrou o pulso de Sarah. As luzes vermelhas e azuis cintilaram pelas janelas riscadas de chuva, pintando a lanchonete em pulsos de emergência. 2 policiais entraram, um mais velho e experiente, outro jovem e ansioso, mãos apoiadas nos coldres. Eles analisaram a cena, os 2 atletas espancados, o soldado de rosto pétreo segurando a garçonete chorando e os clientes assustados, mas agora claramente aliviados. Certo. O que está acontecendo aqui? Perguntou o oficial mais velho, Sargento Miller, com voz firme, porém calma. Chad, finalmente conseguindo um fio de ar, apontou um dedo trêmulo para Alex. Ele atacou a gente. Arfou a voz áspera e arranhada. Sem motivo nenhum. Ele é louco. Brett, levantando o rosto ensanguentado da mesa, concordou com um murmúrio abafado através do nariz quebrado. Os olhos do sargento se estreitaram. Ele conhecia Chad e Brett já tinha lidado com eles antes, bebedeira em local público, reclamações por barulho, pequenos distúrbios. Ele se voltou para Alex. Filho quer me contar sua versão. Antes que Alex pudesse falar, uma onda de vozes irrompeu das cabines. Não é verdade, declarou o jovem casal em uníssono. Esses 2 estavam assediando a Sarah a noite toda, trovejou o caminhoneiro do canto. Ele deu um tapa nela, acrescentou uma senhora idosa, a voz tremendo de indignação. Deu um tapa bem no rosto daquela menina doce. E esse soldado só estava protegendo a irmã, afirmou outro cliente. Ray enfiou a cabeça pela janela da cozinha, o rosto vermelho de raiva. Eles atacaram minha garçonete policial. Eu vi tudo. Esse rapaz aí, disse ele apontando para Alex, só terminou o que eles começaram. Sargento Miller ouviu tudo, a expressão ficando mais sombria a cada relato. Ele se aproximou de Sarah. Sarah? É verdade, foi o Chad que te bateu. Ela, ainda agarrada ao irmão, assentiu, as lágrimas voltando a cair. Sim, sussurrou. Alex, o braço ainda envolvendo a irmã, enfiou lentamente a mão no bolso do uniforme. Ele não tirou uma arma, tirou uma pequena carteira de couro e a entregou ao sargento. Não era uma carteira de motorista. O sargento abriu. Dentro havia uma identificação militar, mas foi o emblema e a designação que fizeram seus olhos se arregalarem, ainda que discretamente, United States Navy SEAL Team. Aquele não era apenas um soldado. Era um dos guerreiros mais treinados e letais do planeta. E ele havia desmontado 2 calouros arrogantes com a mesma facilidade com que alguém espanta moscas. De repente, tudo fez sentido perfeito e aterrorizante. O sargento devolveu a identidade para Alex com um aceno lento e respeitoso. Então, virou-se para o parceiro. Aos gêmeos ordenou, apontando com a cabeça para Chad e Brett. O policial mais jovem pareceu surpreso. Senhor? Mas são eles que estão machucados. Eles são os agressores, respondeu Miller firmemente. E pelo que ouvi, receberam exatamente o que mereciam. Leia os direitos deles. Enquanto os policiais levantavam Brett sangrando e protestando e puxavam Chad ainda arfando para fora do chão, o sargento Miller voltou-se para Alex. Você vai precisar ir até a delegacia para prestar depoimento, mas, dadas as circunstâncias e o número de testemunhas, não vejo possibilidade de acusação contra você. Para mim, isso é claramente defesa de terceiros. Alex apenas assentiu. Toda a sua atenção estava na irmã. Ele a conduziu até uma cabine, sentou-a e trouxe um copo d'água com a mão firme. Os outros clientes, agora encorajados, aproximaram-se para oferecer apoio a Sarah, suas vozes baixas e reconfortantes. Haviam permanecido calados quando ela precisou deles, e agora, a gratidão para com seu irmão vinha misturada a um peso coletivo de culpa. A polícia levou Chad e Brett para fora sob a chuva
empurrando-os para dentro da viatura. Suas jaquetas Letterman, antes símbolos de glória, agora estavam manchadas de sangue e água. O B no peito deles já não significava Bulldogs, significava Broken. Mais tarde, após os depoimentos e com a lanchonete começando a esvaziar, Alex ajudou Sarah a entrar em sua caminhonete. O pastor alemão, um sentinela leal chamado Zeus, se acomodou no banco de trás. A chuva havia se suavizado em uma garoa leve. Sarah permaneceu quieta, olhando pela janela as luzes da rua passando. Sinto muito que você tenha visto aquilo. Squeak, disse Alex, a voz suave. Sinto não ter chegado antes. Sarah balançou a cabeça, um sorriso triste tocando seus lábios. Não sinta, disse ela. Você chegou exatamente na hora certa. Ela olhou para ele, realmente olhou, e viu não apenas o irmão, mas o homem que ele havia se tornado, um homem que se movia com a quietude de um oceano profundo e a força decisiva de uma onda gigante. Eles não faziam ideia, murmurou ela. Alex manteve os olhos na estrada, um fantasma de sorriso no rosto. Eles nunca fazem, respondeu. A história do que aconteceu na All Night Diner se espalhou pela cidade pequena como fogo em capim seco. Tornou-se uma espécie de lenda moderna, uma parábola sobre o perigo de confundir gentileza com fraqueza. Chad e Brett, antes os garotos de ouro da cidade, tornaram-se párias. Foram acusados de agressão e acabaram aceitando um acordo judicial que incluía serviço comunitário e aulas de controle de raiva. Nunca mais incomodaram ninguém naquela lanchonete, na verdade, raramente apareciam na cidade. Sarah, fortalecida pelo trauma e pelo apoio inabalável do irmão, encontrou uma nova força dentro de si. Não largou o emprego, mas aprendeu a se manter mais ereta, a falar mais alto. Agora sabia que nunca estaria realmente sozinha. E Alex, o guerreiro silencioso, passou o restante de sua licença ao lado dela, os dois reconstruindo o laço que a distância e o dever haviam esticado. Um lembrete vivo de que nem todos os heróis usam capas. Alguns usam botas de combate e uniformes desbotados. E eles aparecem nos lugares mais comuns, como uma lanchonete encharcada de chuva à meia-noite, exatamente na hora necessária para entregar uma justiça tão rápida e tão absoluta que ecoa muito depois de a porta se fechar. O mundo está cheio de pessoas quietas, mas você nunca sabe quem está no canto delas pronto para atender ao chamado.